Boa tarde, galera Tricolor. Mais uma vez aí, Marquinhos Tricolor do canal Tricolor na área. Vamos estar falando aí desse Fluminense 2, Bragantino 2. Começou o Campeonato Brasileiro, é isso aí. Esse campeonato longo, um campeonato difícil, onde pontuar em casa é fundamental, tá? Então começa um campeonato longo que nós não podemos perder de jeito nenhum ponto em casa, a não ser contra aqueles times considerados, né, gente, superiores ou no futebol, os melhores, né, os clássicos, Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras. São alguns jogos que você até aceita perder ponto em casa, é normal, um empate, de preferência um empate, mas você perder jogo para um Bragantino, isso é complicado, tá? Vamos falar sobre esse jogo aí. Antes de falar sobre esse jogo, sobre as decisões de Fernando Diniz, né, que eu falei no vídeo de ontem, você deve ter assistido, vamos estar falando aí desse jogo do Fluminense. Antes de tudo, você não esquece, dá aquele like, valeu? Vai lá, dá um like. É inscrito no canal, assistiu o vídeo, beleza? Comenta. E aí, você gostou do Fluminense? O que tem que mudar? Dá essa moral aí. Não esquece de sempre estar aqui, ó. Se quiser mandar um live pix, um comentário aqui na tela, tá? Quando o vídeo é gravado, a gente joga aqui na tela, já vai aparecer seu vídeo. Quando é ao vivo não, eu já jogo direto aqui. Mas se você quiser dar moral, tá aqui, manda um dinheirinho, manda um 2 reaisinho, o que você quiser, manda sua mensagem, aqui tá o live, o Pix, você pode contribuir, ajudar o canal. Se você puder fazer aí, mais fundamental é dar o like, se inscrever no canal e compartilhar para os nossos amigos aí. Valeu, galera? Então vamos lá, vamos falar desse Fluminense. Mais uma vez, como eu falei no vídeo de ontem, o nosso treinador, ele veio com Martinelli na zaga, Martinelli e Felipe Melo, tá? Então ele continua insistindo com essa situação de Martinelli na zaga. E é difícil esse rapaz, esse nosso treinador, ele entender que isso não está dando certo, tá? É difícil, ele é cabeça dura, ele é um cara cabeça dura. O Fluminense não jogou mal, gente. O Fluminense ontem, né? Quem viu o jogo do Fluminense viu que o Fluminense ontem foi diferente. O Fluminense entrou em campo diferente. O Fluminense, até Samuel Xavier, já vou falar de cara que ontem eu critiquei, tá? No vídeo de ontem. Até Samuel Xavier entrou diferente. Samuel Xavier foi o primeiro a dar um chutaço, né? Que o goleiro defendeu. Então, o primeiro chute foi de Samuel Xavier. Então, ontem, Samuel Xavier foi a linha de fundo. Samuel Xavier ajudou a Marquinhos, ajudou a todo mundo que estava lá no ataque, a Douglas Costa. Então, o Fluminense ontem, Samuel Xavier, Ganso fez um partidaço, vou falar de cara. Marcelo não foi mal, tá? Mais uma vez, foi uma boa partida de Marcelo. Não né? A gente não tem aquele preparo físico para ficar o jogo todo, mas ontem acabou ficando o jogo todo. Ganso jogou um partidaço, como eu já falei aqui. Agora, a nossa zaga deixa a desejar. Deixa a desejar. Por quê? Felipe Melo errou algumas vezes, tá? Teve bola nas costas dele que ele não consegue chegar, que ele não consegue acompanhar. Isso eu tenho falado aqui. Felipe Melo não pode mais ser titular no Fluminense. Isso é certo, tá? Agora, Martinelli não pode ser zagueiro do Fluminense. Isso é certo também. Isso é certo. Ele não quer admitir, ele não aceita, tá? É difícil esse cara botar a carapuça e falar, realmente a torcida tá certa. A torcida não aceita mais isso. A torcida não quer isso. Mas ele não apoia a torcida. Ele não toma uma providência e chega, não, os caras estão certos, eu vou botar aqui o zagueiro, o Felipe Andrade, que entrou muito bem, que seja Andrade com Felipe Melo. Na minha opinião, não deveria ser. Na minha opinião, ele deveria vir com o Felipe Andrade e pode ser qualquer um lá dentro que esteja pronto para jogar, tá? Até o próprio Thiago Santos, que jogou bem de zagueiro. Ontem não podia jogar, claro, né? Mas o Fluminense tem zagueiro. Bota o Antônio Carlos. Essa era a zaga de Marcão. Felipe Andrade e Antônio Carlos. Eu já falei isso aqui. Por que não entrar com os dois zagueiros que têm experiência na zaga? Nós tomamos 2 gols ontem por causa disso aí. 2 gols. Felipe Melo, que não tá bem, já passou a idade, tá cansado. E o Martinelli, que é baixinho, não tem, além de ser baixinho, não tem a impulsão adequada que um zagueiro tem, não tem a experiência que um zagueiro tem. E nós tomamos 2 gols de bobeira.
O jogo ontem era para ter sido uma goleada pro Fluminense, só no primeiro tempo. Graças a Deus tem que ser dito, o Fluminense jogou um partidaço. Não vou falar que você que o Fluminense jogou mal, não. O Fluminense jogou um partidaço, até com o Martinelli na zaga. Lima, que a torcida também não tá apoiando mais, tá criticando muito, né? Lima a pessoa tá pegando o pé de Lima, porque Lima não tava bem. Lima passa a ser titular todo jogo, ele bota Martinelli para trás para ele botar Lima no meio de campo. Nego começou a cair no pé de Lima. Ontem, se Lima não faz 2 gols, meu amigo, sai de baixo, ele já estava sendo vaiado. Lima estava sendo vaiado ontem, tanto que ele nem comemorou o segundo gol. Então, isso é coisa de quem? Isso é coisa de Fernando Diniz. Ele fez isso várias vezes, já falei isso, que vários jogadores, Fernando Diniz já fez isso. E aí ele acaba estragando o jogador. Martinelli tem culpa de quê? Mas ninguém botou, não foi Martinelli que quis ir pra zaga. Ah, eu vou chegar aqui e vou culpar. Os gols foi culpa de Martinelli? Por mais que tenha sido? Por mais que tenha sido. Mas quem botou Martinelli lá foi eu? Não, foi o treinador. Então, nós temos que ter, nesse ponto aí, nós temos que reconhecer. A culpa não é do Martinelli. A culpa não é de Martinelli, é a culpa de quem botou Martinelli lá. Essa é a grande verdade. E ele está insistindo com isso. Aí no segundo tempo, já tomou gol, a vaca já foi pro brejo, agora vem Felipe Andrade. Aí entra Felipe Andrade, aí entra o Antônio Carlos. Deixa eu escrever o nome de Antônio Carlos aqui, que toda vez eu esqueço. Antônio Carlos. Toda vez que eu vou falar Antônio Carlos, eu esqueço o nome dele. Então, gente, essa que tá acontecendo com o Fluminense. Hoje eu escutei o Vilela em cima do muro, né? Vi o vídeo de Vilela, a live. Vilela falando: não sei, mas se eu sou Fernando Diniz, eu boto o Antônio Carlos e o Luan Freitas pra calar a boca da torcida. Porra. Ah não, que já se o Fluminense perder, ninguém vai poder. Pô, Vilela, pelo amor de Deus. Eu tô parando de assistir seus vídeos, meu amigo. Porque você tá em cima do muro. Eu gosto de assistir seus vídeos, mas já tô parando. Porque você ficar em cima do muro, querer que Diniz bote os 2 zagueiros pra calar a boca da torcida, para com isso. Para com isso. Deixa de ser puxa-saco, deixa de ser em cima do muro. O que tá acontecendo é outra situação. Tem que parar com essa porcaria de volante de zagueiro. É isso que tem que acontecer. A torcida não quer. Eu fui no Maracanã, a maioria da torcida está contra isso. A maioria. Você entra na internet, ele não deve estar assistindo os vídeos dele, Vilela. Ó, assiste seus vídeos, tá? Faz e depois você assiste. Porque parece que você não está assistindo, você não está vendo o que a torcida está falando. Tá todo mundo contra. Você vai em qualquer live aí, tá todo mundo contra essa história de volante na zaga. Antes era só eu. Agora, pô, só eu entendo, tá, gente? É muita gente aí, muitos canais de YouTube que não tá aceitando isso há muito tempo. Todo mundo tá criticando isso. E o cara insiste com essa porcaria. Se você tem 6 zagueiros em casa, você tem 6 zagueiros em casa, zagueiro mesmo. Aí tem que ser Felipe Melo na zaga, tem que ser Thiago Santos na zaga, tem que ser Martinelli na zaga, André na zaga, daqui a pouco vai ser Lima na zaga. É sério, gente, daqui a pouco vai ser Lima na zaga. O cara tem time, o cara tem um elenco bom. E aí o cara vem com essa história de novo de Martinelli e Felipe Melo na zaga. Felipe Melo ficou até o segundo tempo, gente, para. Insistir com Felipe Melo. Joga o primeiro, joga uma parte do segundo. Os caras já não era pra estar nem jogando, os caras eram pra estar no banco. Tomou-lhe um come feio ontem. Que o Fábio, se não fosse o Fábio fazer aquela defesa, eles já tinham mais um gol dos caras. Então falhou 2, 3 vezes Felipe Melo. De novo. O futebol é válido por uma bola. 1-0, o cara consegue ganhar o jogo. E nós tivemos 2 ou 3 falhas do zagueiro Felipe Melo, mais 2 de Martinelli, junto com o Felipe Melo, que não soube subir de cabeça, não tem altura para subir de cabeça, não sabe como se posicionar para marcar os atacantes. Isso é normal, gente. Todo zagueiro, desde a escolinha. Essa é fato, isso é real, tá? Não tô falando aqui bobeira não, você que conhece futebol sabe disso. Quantas pessoas eu já treinei em escolinha, como você já deve ter treinado na escolinha de futebol, já levou seu filho à escolinha de futebol. A base, ela te ensina desde a base, como é a posição de zagueiro, como é a posição de lateral, o que o lateral tem que fazer, isso é desde a base. Aí agora o volante, como é a posição de Martinelli e de André, né? O que acontece? Tem a base, você aprende na base do futebol, na escolinha de futebol, como você se posicionar, o que você tem que fazer.
E hoje o nosso treinador Fernando Diniz quer mudar tudo isso. Quer mudar. Isso, gente, isso não existe. E vai parar isso quando? Já começamos mal o Campeonato Brasileiro. Vamos disputar outro jogo, depois vem a jogo da Libertadores. Tem tempo agora, esse jogo de hoje, tá? De ontem. O jogo de ontem e mais o jogo que vai vir, gente, era tudo para chegar e botar a zaga. Botar a zaga real. Aí no segundo tempo vai fazendo as mexidas do meio para frente. Do meio para frente. Se ele pode até tirar um lateral, certo? O lateral esquerdo, Marcelo, tá cansado, sai outro, entra outro lateral. O Samuel Xavier correu muito, entra o Guga. Tem opção dele tirar um lateral pelo outro. Um zagueiro de repente se machucar e fazer alguma coisa. Ou tá perdendo o jogo. Quiser. Não, eu não concordo. Não concordo. Mas tá perdendo o jogo. Quer tirar um zagueiro. Quer tirar um lateral para botar um atacante. Aí é outros diferentes. Tá perdendo. Tem que fazer alguma coisa. Né? Agora, ficar sempre com a mesma história. Tá comprovado aí que não deu certo. Não tá dando certo. O Fluminense, já, se eu não me engano, já tomou 8 gols de bola cruzada, de bola na área, porque nossos zagueiros não estão dando conta. Quem não está dando conta? Felipe Melo, que não é zagueiro, não está bem, já está cansado, está velho. Essa é a verdade. Felipe Melo está velho. Velho. Pro futebol não dá mais para ele. Pô, tem que repetir isso. Quando? Não dá mais para um volante jogar de zagueiro. Os caras são baixinhos, os caras não têm estatura para zagueiro. Será que é difícil o nosso treinador entender isso, gente? Será que, pô, o cara vai afundar o time, tá? Pra descobrir que não dá. Ah, mas o time jogou bem. Jogou bem. O time jogou bem. Mas na defesa não tem condição. Aí você pega... Isso nós estamos falando de Bragantino. Nós estamos falando de Bragantino. Nós estamos falando de Colo-Colo. Olha como é que tá o Fluminense. Não é de hoje não, gente. Nós estamos falando de Bragantino, de Colo-Colo. Porque se pegar um Flamengo, um Palmeiras, um Atlético Mineiro, uns times melhorzinhos, a vaca vai pro brejo. A vaca vai pro brejo. O cara que conhece o futebol, ele bota um cara nas costas de Marcelo e outro nas costas de Felipe Melo. E quando for pra área para fazer cruzamento, é só botar os caras altos lá que vão fazer gol fácil no Fluminense. Os times grandes, os times que negócio, se os times pequenos já estão pegando essa manha e já estão. Primeiro marcar a saída de bola do Fluminense. O cara marcou a saída de bola do Fluminense e o Felipe Melo não dá conta. Tá? Isso aí já é certo. Então, aí o que acontece? Agora também é bola cruzada na área. Já sabe que Felipe Melo não tem mais a mesma impulsão de antigamente. O Martinelli é baixo e não sabe a posição, colocação de ser zagueiro. Marcelo já não tem mais a mesma impulsão de antes, não é isso? E aí o Fluminense vai ficar tomando gol desse jeito. É isso que está acontecendo com o Fluminense. Aí Felipe Melo e Marcelo e Martinelli atrás. Tem condição? Não. Não. O time do meio para frente está bem? Ontem arrebentou a boca do balão. Até o Lima, que a pessoa está criticando muito, tá? Jogou bem. Então o time do Fluminense do meio para frente, gente, fez o dever de casa. O time do Fluminense fez o dever de casa, tá? Até o lateral direito, Samuel Xavier. Marcelo jogou bem. Então esse time nesse ponto aí foi bem. Foi mal na zaga mais uma vez. Então ele não tá vendo isso. Será que ele não bota na cabeça dele que ele tem que voltar com a zaga real? O Antônio Carlos e o Luan Freitas na zaga? Depois ele, quando os caras voltarem a melhorar, o Marlon, o Manuel, e aí ele vai revezando, vai ver quem vai ser o titular. Mas hoje tem que ser os dois que estão prontos para jogar, que é o Antônio Carlos e o Luan Freitas. E ele não sabe disso? Martinelli, que está jogando bem demais. Martinelli vai para o meio com Martinelli, André e Ganso, que está fazendo partidaço. E aí o que acontece? O Lima vai para o banco de reserva. Isso tem que acontecer no Fluminense. O ataque, aí a gente já sabe qual é o time do Fluminense. O ataque é Arias, ou Marquinhos, né? Agora é Marquinhos, Cano e Arias. Cano ontem voltou a chutar gol, né? Voltou a brilhar. Não fez gol? Não, mas teve a oportunidade de fazer. Nós tivemos várias oportunidades de gol. Bola na trave, 2 bolas na trave. O goleiro fez várias defesas bonitas. O goleiro do Bragantino. Era para ter sido uma goleada do Fluminense. Ontem eu tenho que admitir. Ontem o Fluminense jogou bola. Nós voltamos a ver o Fluminense que a gente queria ver, né? Faltou o quê?
Faltou uma atitude, uma decisão. Sai Felipe Melo, sai Martinelli da zaga, bota Antônio Carlos e Felipe Andrade. Só faltou isso. Será que é difícil o cara agora no próximo jogo não tomar uma consciência? E, pô, a torcida toda, gente, está falando isso. Não é um nem dois, não. Tá todo mundo criticando essa situação dele, de ficar botando Martinelli na zaga. E tá comprovado, não é a torcida não. Tá comprovado que o erro tá aí. Tá comprovado que o erro tá aí. Ontem, mais uma vez, a gente ia pra ter dado uma goleada de 5-3, 5-2. 5-2, vamos botar que eles fizeram 2 gols. É pra ter sido uns 5, 4 pro Fluminense. Mas tomamos 2 gols de bobeira. Os caras empataram o jogo. De novo. Então vai deixar isso acontecer até quando? É só dar um braço a torcer. Quer ficar bem com a torcida? Ele vai ficar bem com a torcida. Se ele fizer isso, pô, caramba, foi vaiado ontem de novo. Acabou o jogo, vaia total em cima do time do Fluminense. Então por quê? Porque o cara tá de teimosia. É simples, meu amigo. Chega lá, volta de novo a zaga real, que vai ser isso aqui, tá? A zaga vai ser isso. E aí, no decorrer da partida, vai vendo o que vai fazer, porque o time do meio pra frente tá bom. Ontem provou que o time tá certinho agora. Depois entra Douglas Costa, depois entra Terãs. Ontem entrou o garoto, John Kennedy, ontem entrou bem também, já voltou a entrar bem. O Alexander, que não entra mais, tá na hora de dar de novo oportunidade para Alexander. Cauã Elias entrou no lugar de Cano, uma coisa que eu não vejo ele fazer nunca. Ontem ele fez, tirou um centroavante e botou outro. Tem que ser feito. Eu canso de falar isso aqui no meu canal. Tem que ser feito isso. Cano não tá bem, ou estando bem, né? Se tiver bem, não tira. Claro que é normal isso. Tá bem, não tira. Mas não tá bem, não consegue fazer gol. O estilo de Cano é um, tá? O estilo de Cano é um. O estilo de Cauã Elias é outro. O estilo de John Kennedy é outro. Então você pode chegar o quê? Fazer o quê? Ele estava insistindo com o Lelê. Ele não estava dando nem Cauã Elias, nem ninguém. Agora precisa um cara se machucar para começar a dar oportunidade para outros. Então, o Keno tá de fora, certo? O Keno tá machucado, mas o Keno vai voltar. Aí faz o quê? Barra Marquinhos, bota Keno, que não tá vendo bem, que não tem jogado bem? Não, deixa o Marquinhos em campo. No segundo tempo, sai com o Marquinhos, entra Keno. Keno vai ter que jogar bola para ganhar vaga. Não é isso? Arias, hoje o Arias é o titular absoluto, é difícil de Arias sair. Mas se Arias estiver mal durante o jogo, sai Arias, entra Douglas Costa. Então, Terãs, entra aqui no lugar de fulano. Tem que fazer isso. Tem que ser feito isso. Agora, ontem não. Ontem deu tudo certo, tirando o defeito que já está sendo falado há muito tempo. E que ele continua a insistir nesse erro. Aí é brincadeira. A gente perde 2 pontos, tá? 2 pontos num jogo relativamente fácil, porque o nosso treinador é teimoso. É complicado, Fernando Diniz. Você que está se queimando com a torcida. Você está se queimando com a torcida. Você tem tudo na mão, para botar o que a torcida quer. E é a lógica, simplesmente é a lógica. Mas você quer insistir no erro. Vai perder a credibilidade que tem com a torcida. Tá perdendo porque quer. Tá perdendo a credibilidade com a torcida porque quer. Próximo jogo, acontecer de novo a situação, quando voltar o jogo pro Maracanã, vai ser complicado, hein? Vou ver daqui a pouquinho aqui quem o Fluminense vai pegar no próximo jogo. Vou mostrar para vocês aqui as manchetes, tá? Vamos falar aqui. Tá aí, ó. Análise, se eu subir aqui um pouquinho. Análise: Fluminense deixa bons sinais contra o Bragantino, mas falhas comprometem a atuação. Tá aí, ó. Diniz não acredita gol de bolas aéreas a improvisações do Fluminense. Fizemos muita coisa errada. Dá para entender isso? Dá para entender isso? Olha o que o cara fala. Diniz não acredita gols de bolas aéreas a improvisações. Ele não quer admitir. Isso é terrível, gente. Isso é terrível. A gente não quer ficar contra o Fernando Diniz, não, tá? Eu não quero ficar contra o Fernando Diniz, mas esses pensamentos dele tá aí, contra todo mundo. Não é só contra a gente, não, contra todo mundo. Aí, ó, calcanhar de Aquiles, 50% dos gols sofridos pelo Fluminense, principal foram de bolas aéreas, jogadas aéreas. Tá vendo aí? O que tá acontecendo? É isso aí que tá acontecendo. Tá aí, ó. Principal foram jogadas de bolas aéreas. Tá aqui, Diniz acredita gols
de bolas aéreas, não é improvisações. Fizemos muita coisa errada. Ele não acredita a improvisações. Tá vendo aí? Então, não posso mostrar o melhor momento para vocês aqui, né? Pra gente conversar sobre esse melhor momento, porque infelizmente tem direitos autorais. Veja atuações, veja avaliação de dê suas notas. Vamos lá. Vamos isso aqui, doutor Sandro. Atuações do Fluminense. Lima, já assumi a propaganda. Tá aqui, ó. Atuações do Fluminense. Lima e Ganso são os melhores contra o Bragantino. Dê sua nota. Vamos lá. Tá aí, ó. Fábio, apesar de ter falhado no gol, tá, gente? Então a nota tá aí. 6,5 pelo GE e 6 pelo negócio. Samuel Xavier jogou um partidaço. Muito mais ativo do que nas outras partidas. Tá vendo aí? Tá vendo como não sou eu? Quando eu falo, nego pode até me criticar, né? Que eu critico muito Samuel Xavier. Não foi só eu. Tá aí, ó. Vamos lá, aqui, ó. Muito mais ativo do que nas outras partidas. Ajudou bastante ao ataque e não comprometeu defensivamente. Boa atuação. Acabou substituído por questões táticas. Tá vendo aí? Então, gente, essa é a verdade. Ontem ele foi outro jogador. Entrou o Douglas Costa, né, no lugar dele. A média, né, não jogou muito tempo, então foi a média. O Felipe Melo, gente, tá aí, gente, olha. Rapaz, sério. Eu conheço um pouquinho de futebol, gente. Sério, conheço futebol. Desculpa, tá, pessoal? Vocês que vão criticar aí, eu conheço um pouquinho de futebol. Não dá mais pra Felipe Melo, gente. Acabou. Uma jogada, outra. Ontem fez uma cabeçada, mas falha mais de que joga. Falha mais, gente. Tem que sair, tem que dar um tempo. Vamos lá, olha aqui. Bem na concentração defensiva, não foi bem, tá? Mas exagerou em alguns passes longos que geraram ataques do Bragantino. Não comprometeu, mas precisa tomar cuidado. Foi substituído por questões táticas. Não. Essa análise aqui, você vê que tá aí, ó. Olha o público quanto deu para Felipe Melo. 5,2, tá? 5,2. O GE deu a média 5,5 e 5,2 do Povo. Mas aqui o cara analisou errado. Falhou sim. Falhou em 3, se não me engano. 3 bolas que ele não conseguiu chegar. Uma ele tomou um come feio lá no meio de campo, que ele não era nem para ele estar lá, tá? Ele como quis avançar, se deu mal, perdeu uma bola e o Bragantino quase fez o gol. Fábio salvou. Depois teve outra bola que ele não conseguiu chegar, tá? Ele veio cobrir Marcelo, não conseguiu chegar e o cara chutou pro gol. Mais uma vez Fábio defendeu. E fora a bola cruzada na área, que era ele e Martinelli, os 2 zagueiros, ele não pegou nenhuma das duas. Então só aí foram 4 falhas. Tirando as bolas que ele fica insistindo de meter de longa distância, que infelizmente a maioria deu errado ontem. Então a nota de Felipe Melo, para mim aqui, 3, tá? Minha nota aqui, esse vai ser o único que eu vou avaliar. 3, caiu 3,5, tudo bem. Esse eu vou avaliar 3 e vou avaliar também depois do treinador. Entra quem? John Kennedy, tá aí, ó. O GA meteu 6 para ele. Entrou muito bem na partida, trouxe intensidade e gerou lance de perigo. É o jogador John Kennedy que vimos em 2023. É isso aí, o garoto voltou, tá? Aqui deram a média de 5,5 do público. Eu vou avaliar ele aqui, esse garotinho vai merecer mais, tá? Eu vou avaliar, era mais. Eu tenho que precisar aqui porque eu queria dar 7 para ele, mas dá para aumentar aqui, ó. Vou aumentar aqui, garotinho. Então voltou aqui, ó. Vamos ver, mais um pouquinho. Não, o garoto merece uns 7. Vamos ver se aqui chega a 7. Aí, tá? Essa é a avaliação que eu dou para John Kennedy. Martinelli, ó, aí vem. Olha só a questão. Melhorou a saída de bola do Fluminense, mas falhou no gol do Bragantino devido a pouca estatura, problemas de sua improvisação. Tá aí, ó. Tá aí. Basta você entender que é isso que está acontecendo com o Fluminense. É culpa de Martinelli? Não. A culpa não é de Martinelli. Aí, ó, tá aí, ó. Público deu 5 pontos para ele. Aí a torcida bota a culpa no cara, tá? A torcida bota a culpa no cara. Eu vou botar aqui avaliar ele. Eu vou avaliar ele, vou dar um pouco mais,
Vamos ver se é aqui. 6. Por que eu vou dar 6 para Martinelli? Ele não pode dizer não para Fernando Diniz, tá? Ele não pode dizer não. Mas ele pode falar, pô, Diniz, deixa eu jogar na minha função. Jogador de futebol tem que ter também o pensamento deles. E tem que chegar. Eu acredito que o garoto lá, o Alexander, está sendo colocado de fora porque deve ter questionado alguma coisa. Então, se você questionar, você fica fora. É assim com o Fernando Diniz. O garoto deve ter questionado alguma coisa, falado alguma coisa, ele não gostou e você está fora. Martinelli tem que aceitar ir para a zaga. Não é culpa dele, tá? Porque a partida que ele fez foi boa, mas ele não é zagueiro. Tem que entender isso. Não é culpa de Martinelli. Então, por isso que eu dou 6 para ele. Pelo futebol dele, eu daria 7, tá? Mas, infelizmente, falhou. Marcelo, tá aí, ó. Olha a avaliação de Marcelo pelo público. Tá vendo? Eu falo para vocês. E demorou a ser substituído. Tá aí, ó. Acertou o travessão num lindo chute. Foi muito mais ativo efetivamente do que nas outras partidas. Também acho. E eu vou avaliar Marcelo. Eu vou dar um pouquinho mais para ele. 6. Tá muito bom para Marcelo. Eu vou ir de acordo com o GE. O público não gostou tanto assim. Mas ele tentou. Ele foi à linha de fundo. Ele foi à frente, tá? É o que eu falo para vocês. Daqui a pouco vai pegar um banco. Daqui a pouco não vai ter jeito, vai pegar um banco. Como vai ser com o Felipe Melo. Esses dois caras não vão até, gente, o final do ano. Escreve o que eu tô falando pra vocês. Marcelo e Felipe Melo não vão até o final do ano como titular. Ele, Keno é outro, tá? Marcelo, Keno e Felipe Melo. Esses 3 jogadores vão acabar o campeonato, tá? Como reserva. E aí eu não sei se esses caras vão continuar pro ano que vem, porque eles estão com um contrato aí para 2 anos, tá? Repense Fluminense, Fernando Diniz, porque não dá. Felipe Melo é até o final do ano, é um ano só, mas eu não acredito nem que ele chegue até o final do ano. Vai chegar sim, na reserva, porque como titular, se ele for insistindo com o Felipe Melo como titular até o final do ano, quem sai é ele, tá? Quem sai é o treinador. Então André, tá aí, ó. André é um deles que eu falei pra vocês que o futebol caiu. Não é mais o mesmo André, essa é a verdade. Você pode até ficar com raiva de mim, mas é a verdade, André não é mais o mesmo jogador do ano passado. Por isso, por não ter sido vendido, ele tá vendo os caras se destacando lá na Europa, tá? E era para ele estar lá. Até os times pequenos da Europa, os caras que foram até para o time pequeno, que ele ia, tá? Estão se destacando. E ele não, tá aí no Fluminense ainda. Tá aqui, ó. Dominou o meio-campo como o torcedor do Fluminense está acostumado. Teve que ser improvisado como zagueiro no segundo tempo. E aí se queima, tá? Então, esse está acontecendo com o André. Eu avalio o garoto aqui um pouquinho mais de 6, tá? Porque eu acho que o André ainda é 7. Eu acho que o André ainda é um dos melhores do Fluminense, apesar de ter diminuído o futebol dele. Aí vem aí agora Lima, tá? Fazia uma partida regular com a bola nos pés. E aí foi premiado com um gol de cabeça. Depois marcou um golaço de fora da área. Apesar das cobranças da torcida, cumpriu muito bem o seu papel. Então tá aí Lima, avaliado, tá bem avaliado pelo GE e pelo público, por causa dos gols, tá? Estava sendo vaiado, já estava sendo vaiado, mas acabou fazendo os gols e conseguiu dar o empate pelo menos com o Fluminense. A culpa é de Lima? Não. A culpa é de quem está escalando o Lima, que não era para ser Lima como titular, tá? Eu gosto do Lima, eu gosto, mas Lima não vem bem. Ontem conseguiu fazer 2 gols, mas infelizmente Fernando Diniz está queimando esse garoto também. Ganso foi o melhor da partida, tá vendo aí? 7.6, jogou muito. Recital dentro de campo, quebrou as linhas de marcação do Bragantino em várias oportunidades, deu assistência do gol de Lima e foi um dos melhores em campo. Pode aqui dar até um nota 8. Aumenta um pouquinho aqui, vamos ver se vai chegar a 8. Não, subir. Tá aí. Ó, 7 não, rapaz. Vou botar até aqui em cima pra ver se vai. Tá bom, aí ó. Eu daria 8.5 para Ganso, tá? Felipe Andrade, tá aí ó. Entrou no segundo tempo. Ó, entrou no segundo tempo quando o Ganso cansou. Teve pouco tempo para contribuir. Essa é o garoto Felipe Andrade, tem que ser titular no Fluminense, tá? Média 6, por aí mesmo. Arias, tá aí, sempre tem uma boa nota, porque corre o campo todo, joga muito bem. Criou chance de perigo, chutou a gol. Arias, meu amigo, Arias, você avaliar Arias, tem que ser isso aqui, ó. Mais de 6.5. Arias tá aí, ó.
Aras tem que ser 8, tá? Porque Aras merece. Marquinhos, mais uma partida brilhante, tá? Só faltou o gol do Maracanã, jogou muito, acertou o travessão, brilhou, fez tudo que tem direito, tá? Então o Marquinhos também pode aumentar a nota dele, tá aí para 8, jogou muito. Cano, mais uma vez eu falei para vocês, não tá no excelente partido, não tá no melhor dele, não está no melhor dele. Cano, infelizmente, depende dos caras para fazer gol, tá? E hoje já não é mais a mesma coisa. Esteve um pouco apagado durante o primeiro tempo. Na segunda etapa, apareceu mais quando o John Kennedy entrou. É isso aí, o John Kennedy colou com ele, ele melhorou. Mas você vê que a nota, tanto do GE como do pessoal, da população, né, do torcedor fluminense, é bem baixa. Cauã Elias, né, entrou no lugar de Cano, fez um joguinho razoável, mas tem que entrar mais vezes, tá? Esse garoto joga bola, esse garoto é bom. E aqui, meu irmão, tá aí, ó. Tá aí, tá vendo? Pra você entender o que eu falo. Olha aí. Viu Ganso e Marquinhos terem grandes atuações e a sua aposta por Lima fazer 2 gols, mais a defesa tem problema na bola aérea que comprometerão. Então tá aí, gente. Eu vou deixar a nota 4, tá? Porque eu acho que essa nota de Fernando Diniz, 4. O time deu certo, mas pela teimosia dele insistir com volante Martinelli ou André na zaga, tá? E Felipe Melo também na zaga titular, eu boto nota 4, eu confirmo o público, que o pessoal votou, a teimosia de Fernando Diniz. Ou ele muda, ou ele vai se queimar com a torcida. Eu tô falando sobre isso aí há muito tempo, tá? Agora, gente, vou mostrar aqui pra vocês a coletiva, tá? Do Fernando Diniz. Vamos lá, deixa eu abrir aqui, tá? Vamos mostrar. Tomara que direitos autorais, né, cara? Se acontecer, vou ter que cancelar a entrevista dele. Mas tomara que não, tá? Vamos lá. Coletivo do técnico Fernando Diniz, Fluminense 2, Bragantino 2. Diniz, boa noite. Minha pergunta são duas, na verdade. Uma, se você acha que a atuação do primeiro tempo beirou aquilo que você realmente espera, e como explicar a quantidade de gols de bola aérea sofridos pelo Fluminense? A gente jogou bem o primeiro tempo. O que pessoas extremamente produtivas, como Jeff Bezos, Elon Musk e Bill Gates, usam para conseguir fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Como é que o nego manda as coisas? Aproveitamos de um aproveitamento na questão de fazer gols abaixo do que a gente fez, porque eu podia ter virado 2 ou 3-0 o jogo, e a gente fez um gol só no final do segundo tempo. E o ponto negativo foi voltar depois, em 5 minutos, a gente ter sofrido 2 gols. Você perguntou do número de bolas aéreas, você falou? Então, se a gente for procurar uma solução mais fácil, eu falar porque estava jogando sem zagueiro, né? E não é assim. O segundo gol até justifica se tivesse um zagueiro, mais um zagueiro, talvez tivesse, o gol pudesse ter sido evitado. Mas mesmo se tivesse um zagueiro, cara, assim, tem um monte de coisa errada que a gente fez. O primeiro gol do Bragantino era o arremesso lateral nosso, campo de defesa. Tá engasgando, hein? A gente cobrou o arremesso lateral sem sentido nenhum. Aí perdemos a bola, aí fizemos uma falta. O nosso time está um pouco mais baixo, pedi para não. Foi alertado para evitar fazer falta desnecessária. Eles tinham um time alto. Não foi um jogador alto. Não tem nada a ver com ter zagueiro. O zagueiro já está no meio da área ali, naquele gol. Ó, isso aqui é tudo. O Sacha pegou, antecipou o primeiro pau, que é uma coisa que a gente tinha já. Gente, isso aqui é do próprio Fluminense, tá? Então quando você vê aqui em cima, não é eu não. É o povo mandando, tá? São os torcedores mandando. Na hora da coletiva dele lá. No Flu TV, tá? Presta atenção aqui, ó. Quando as coisas que passam aqui seu. Também alertado que não é o primeiro gol contra o Botafogo aqui na Libertadores. Eles fizeram um gol parecido no primeiro pau. Então a gente tinha alertado para a bola do primeiro pau, então não teve nada a ver com o zagueiro, o primeiro gol do Bragantino. E o segundo gol, a gente está com a bola também, uma falta, a gente vai fazer uma inversão.
desnecessária, depois a gente demora a recompor o time todo. E a área fica mal preenchida, fica 2 zagueiros para 2 atacantes. Aí teve um bom cruzamento, ali uma antecipação e o cara fez o gol. Então eu não acredito assim a falta de... Talvez o segundo gol, pode ser que o zagueiro tivesse lido melhor a jogada e tivesse tirado a bola de cabeça, mas também podia ter saído o gol. Se a gente faz o que era para ter sido feito, o cruzamento nem tinha existido. Nenhum nem o outro cruzamento. Então a gente não ia tomar o gol. Então é isso, a gente vai procurar ajustar para evitar gol de cabeça. A primeira coisa que você tem que fazer é evitar a bola parada e evitar cruzamento. E depois a gente ter uma área bem preenchida e estar muito atento para que os gols não saiam. Boa noite, aqui à sua esquerda. Uma das consequências da ida do Martinelli para a zaga, que é um risco calculado, como você disse na última entrevista coletiva, é a entrada do Lima no time. E eu queria que você dissesse o que o time ganha com a entrada do Lima no meio de campo em termos de movimentação, das opções que ele dá, porque ele é um jogador que sofreu críticas contra o Colo-Colo, hoje fez 2 gols, e mesmo depois de fazer o primeiro gol do primeiro tempo, ele também chegou a ser vaiado durante parte do segundo tempo. Tanto que ele faz o gol e parece que não comemora muito. E você é um cara que trabalha muito essa questão humana do jogador. E você aposta no Lima no momento em que ele está sendo criticado, como que é também trabalhar a confiança do jogador para ele vencer um momento, às vezes, de adversidade e hoje fazer esses 2 gols? Eu acho que o Lima, desde quando ele chegou aqui, foi uma das melhores contratações que a gente fez desde o ano passado. Talvez o Lima, talvez ele seja o jogador que mais atuou pelo Fluminense desde quando ele foi contratado. Não em minutagem, mas todo jogo, se ele não saiu titular, ele entrou na partida. E na imensa maioria das vezes, correspondendo e ajudando o Fluminense. É um jogador inteligente, de técnica refinada, de muita mobilidade. E para jogar de 8, ele desempenha muito bem, porque ele ajuda na marcação e ele chega muito bem na frente. Só vê a quantidade de gols que ele tem, de assistência, mesmo não sendo o titular absoluto do time. Então acho que a gente tem muito ganho quando... Os eletrodomésticos com as funções mais modernas, com os melhores preços e formas de pagamento, estão na Casas Bahia. O Lima entra no time. Obviamente você pode falar assim, pode ser que perca um pouco de marcação, mas ele corresponde bem, ele é um cara muito dinâmico. E eu espero que a torcida olhe ele com olhos diferentes, porque você é um jogador que merece crédito com o torcedor do Fluminense, porque ele foi muito importante em tudo que a gente tem conquistado nesses últimos tempos. Boa noite, Diniz. Caio Pereira, do Jornal Globo. Eu queria perguntar para você se você fez alguma mudança tática na equipe, porque nos jogos contra o Flamengo na semifinal o time praticamente não finalizou a gol, no jogo contra o Alianza Lima foram poucos chutes a gol e hoje o primeiro tempo foi praticamente um bombardeio. Se isso foi um pedido seu para chutar de longa distância, aproveitando as características do Marquinhos, por exemplo, que é um jogador que chuta bem de fora da área, queria saber se isso foi um pedido seu de abrir o chute. Na realidade, o pedido meu é desde sempre, quando a gente não... Determinados adversários têm mais dificuldade para fazer finalizações. Eu acho que com o tempo, com os treinamentos, com o ajuste melhor do time e também com a característica de alguns jogadores, a gente tem mais possibilidades de fazer chutes de fora da área e também a gente chutou de fora da área hoje com um monte de gente, teve finalização de cabeça, finalização de dentro da área de pé. Eu acho que o time conseguiu jogar muito bem hoje, principalmente no primeiro tempo, e no segundo tempo também jogou bem. Infelizmente, a gente voltou para o segundo tempo menos concentrado na marcação do que devia. A gente devia ter marcado melhor ali na fase inicial do segundo tempo, que o Bragantino se arriscou, colocou um ponta e 2 centroavantes, e a gente tinha que ter tido mais atenção para a gente evitar, principalmente esse começo do jogo, para a gente voltar a ter o controle natural, que a gente teria o controle do jogo. A gente estava jogando muito bem com posse, a gente estava fazendo ataque rápido, estava jogando com o jogo com saída curta, com saída longa, estava chutando de fora da área, chutando dentro da área, tendo penetração por dentro, jogando dos 2 lados do campo. Então, ofensivamente, que é o mais difícil, a equipe estava produzindo muito bem, mas a gente tinha que ter marcado melhor. Não é a defesa, não é a linha de 4, o time todo tinha que ter marcado melhor, principalmente no começo do segundo tempo. Boa noite, Diniz. Fernando Silva, do Rádio Sintonia Esportiva. Nos últimos jogos, quando você faz a substituição do Felipe Melo ou de um outro zagueiro, você opta por puxar o Martinelli e o André para a zaga.
tendo o Felipe Andrade e o Antônio Carlos no banco. Gostaria de saber se essa escolha, você puxando o Martinelli para a zaga, inclusive você ganha um pouco na saída de bola, mas perde um pouco na bola aérea. Gostaria de saber se isso é uma escolha tática, isso é uma escolha do próprio jogo, ou se de repente é uma escolha mediante ao adversário que o Fluminense está enfrentando. Obrigado. Eu acho que é tudo junto. É uma escolha para o time ter mais chance de ganhar o jogo. E a gente fez isso inúmeras vezes no ano passado com o André. Estava puxando mais o André do que o Martinelli para a zaga, mas o Martinelli tem um pouco mais de altura, um pouco mais de jogo aéreo. E é uma conta que a gente tem que ajustar. O time, eu não enxergo nunca o time como um setor isolado. A gente falha no sistema defensivo quando a gente está marcando. Você vê, o momento que a gente melhor marcou no jogo foi que a gente jogou com o André e com o Martinelli na zaga, e com o Ganso e o Lima de volante. Porque a gente menos sofreu finalização, que a gente menos sofreu o jogo aéreo. Ele insiste com isso. Porque o time estava fazendo outras coisas que não era só coisa individual. Taticamente a gente começou a pressionar um pouco mais a bola, tirar o time de trás mais rápido. Então a gente tem que melhorar como um todo no sistema defensivo para a gente evitar os gols que a gente tem tomado. Aqui, Diniz. Aqui. Lucas Mol, da Litoral News, boa noite. Você tem, por exemplo, em 2019 um jogo histórico, Fluminense 5-4, ano passado na Libertadores, confronto histórico contra o Inter. Normalmente você traz esses jogos que o time pratica muitas finalizações, o outro time também joga. Eu queria que você definisse dentro do seu estilo de jogo, é claro, como traz esse futebol que em vários momentos, em alguns jogos históricos, consegue proporcionar muitas finalizações e, é claro, partidas de muitos gols. É sobre isso. A torcida tá toda isso é uma coisa meio... A gente tenta, no fundo o que a gente tenta não é fazer o que aconteceu contra o Grêmio, nem o que aconteceu contra o Inter. Se a gente puder fazer gol e não tomar, é muito melhor. Né? Às vezes acontecem alguns desequilíbrios e pro torcedor que gosta de futebol é muito bom, mas a gente tem que procurar manter o nível de... A gente tem que, no fundo, ter que repetir o que fez no primeiro tempo, no segundo. Tá? Finalizar bastante, a maioria esmagadora e não possibilitar que o adversário finalize com facilidade. Eu nem acho que a gente cedeu muitas finalizações no segundo tempo também. A gente, infelizmente, os 8 primeiros minutos ali do 7 do segundo tempo foram muito determinantes para a gente não sair com a vitória hoje. Última, Diniz, para encerrar. Buenas noches, profesor. Disculpe, le voy a hacer la pregunta en español. Voy a tratar de hacerla bien despacio. ¿Me entiende? Sí, voy a tentar. Dos preguntas bien específicas. Primero, ¿qué le está faltando a David Terán para tener un poco más de minutos en este equipo? Y la segunda, llamó mucho la atención el día martes en el partido de Copa Libertadores, después del juego con Colo-Colo, que Arturo Vidal le dejó su camiseta a usted como un regalo, como un presente. ¿De dónde surge eso? ¿Hay una amistad? ¿Se conocen? ¿Hay algún pedido? Si me pudiera contar un poco, se lo agradecería. Muchas gracias. O Vidal é um jogador que eu tenho muita admiração por tudo que ele construiu no futebol. E aqui era um prazer poder enfrentá-lo aqui quando ele estava no Flamengo. Embora a gente nunca tenha trabalhado junto, teria sido um prazer. E ele sabe disso, eu farei. Ele deu a camisa para eu dar para os meus filhos, que também gostam muito dele. A primeira pergunta foi a de Terán. O Terán está treinando bem, está se adaptando e com o tempo, muito provavelmente ele vai ter mais minutagem. Treinando bem, mas obrigado, boa noite, boa noite. Então volta aqui, tá? Tá treinando. Terán está, a última pergunta foi: Terán está treinando bem, mas não tem vaga não. Alexandre está treinando bem, mas não tem vaga não. Felipe Melo é o melhor. Marcelo também é o melhor. Então, essa é a história dele, tá? Martinelli na zaga é o melhor. Então você pode ver que o Fernando Diniz, todo mundo passou aqui toda hora, tá? Então eu peguei a entrevista depois, já tá gravado. Então o pessoal já mandou as mensagens. Você pode ver que a maioria das mensagens, tudo igual. Tudo igual. E tem gente até pedindo a cabeça dele. Eu não acho, tá? Eu não acho que hoje seja Fernando Diniz ser mandado embora. Ele tem tudo na mão para mudar. Tudo. É simples, é simples. Volta com Martinelli para o volante, André para volante, Ganso. O meio de campo é esse: André, Martinelli e Ganso. O ataque já está formado com Marquinhos, Cano e Arias, certo? E a zaga, lateral direito, Samuel Xavier, que foi muito bem ontem. Marcelo como lateral, mas vai perder a sua vaga já já.
pelo menos um pouco, entra no segundo tempo, ou joga só o primeiro tempo. Marcelo tá igual o Felipe Melo, tá? Só que eu não acredito mais que o Felipe Melo tem que ser titular desse time. Ali tem que ser o Antônio Carlos e o Felipe Andrade. É o que o pessoal tá falando aí. Pra que zagueiro? Pra que contratar Thiago Silva? Pra quê? Pra que contratar o zagueiro agora do Internacional? Se vão ser reservas. Tá todo mundo falando aí. Porque o cara prefere botar Martinelli na zaga, André na zaga, o que jogou ontem, Lima na zaga. Ele prefere essas coisas. Lima de zagueiro, prefere volante de zagueiro, tá? Alexandre não deve ter querer, não, de repente recusou de jogar de zagueiro, não tem vaga no Fluminense. É o que tá acontecendo. Alexandre não tem vaga mais no Fluminense. O garoto comeu a bola, é jogador de seleção brasileira. Ó, garanto pra você, se sair uma convocação da seleção brasileira hoje, não da titular, da sub-20, sei lá, sub-23, né? Se sair, Alexandre é chamado na hora. Alexandre é chamado na hora e vai comer a bola. E no Fluminense ele não tem vez, tá? Essa que está acontecendo com o Fluminense. Ontem Cauã Elias entrou, porque a vaga era de Lelê. Olha só como é que as coisas acontecem. Só entra se for necessidade. O garoto que jogou muito aí, né? Filho de Iranildo no Flamengo. Pode emprestar para outro lugar, que no Fluminense não vai ter vez. Não vai ter vez. Tem quantos jogadores do Fluminense não tem vez? E hoje, infelizmente, realmente vai ser que tá complicado de ter vaga no Fluminense. Então, gente, nosso problema hoje é o nosso treinador. É simplesmente cai na real, tira esses volantes da zaga, bota zagueiro. Tá todo mundo falando igual, tá? Então, ele muda se ele quiser. Essa é a realidade. Galera, muito bom. Não esquece não, dá aquele like. Comenta aí embaixo aí o que você achou. E aí, você acha? Adianta vir Thiago Silva? Eu acho que não, né? Mas, gente, adianta sim, sabe por causa de que adianta? Porque é impossível ele chegar na hora e barrar. Ele cai, Fernando Diniz cai. Se você chegar na hora lá, vai jogar quem? Thiago Silva tá pronto para jogar, se inscreveu. Aí, Thiago Silva, quem vai jogar? Entra Felipe Melo, lugar de Thiago Silva. Entra Martinelli, lugar de Thiago Silva. Meu amigo, ele cai, tá? Então, tem que vir Thiago Silva, porque se continuar desse jeito, não dá. Já começamos mal, perdendo 2 pontos de bobeira em casa. Valeu, não esquece não, dá aquela like, aquela moral, se inscreve no canal, compartilha, estamos juntos. Um abraço, galera. Flusão, perdeu 2 pontos de bobeira.